Caos da Bola de hoje começa na figura ilustrativa e vem para a figura real. Estou falando de Renato Marcília, um dos árbitros gaúchos em Copas do Mundo, apitou o Mundial dos Estados Unidos em 1994, e eu imagino que tenha tanta história para contar que não daria para a gente colocar só no espaço do Caos da Bola. Agradecendo já a tua gentileza de nos atender, e eu imagino que sejam lembranças de muita felicidade do teu tempo de árbitro, né, Marcília? Amigos, é um prazer enorme estar aqui. Realmente foi um período, digamos assim, muito denso na minha vida profissional. E a arbitragem é uma vocação. E você se envolve de uma tal maneira e passa por situações que jamais imaginaria poder passar e que jamais vai passar numa atividade profissional normal, de um profissional liberal ou dentro de uma empresa, né? É um mundo completamente diferente. Muita emoção, lida com muita paixão do torcedor, do dirigente, o jogador que é profissional, mas também tem emoção e tem paixão. E tudo isso faz com que se tenha que ter um cuidado muito grande, quase que correndo em cima de um fio de lâmina, né? Nessa administração de conflitos que há dentro do campo, né? Entre os jogadores, cada um lutando pelo seu espaço, e de uma forma geral na sociedade, porque o futebol envolve emocionalmente as pessoas, né? Então é uma situação às vezes até delicada, dependendo do jogo que se vai apitar. Agora, sabe que a gente fica pensando em Copa do Mundo, né? Pô, é o sonho de todo mundo que trabalha com futebol. Seja ele jornalista, seja ele atleta, técnico, mas para o árbitro de futebol é muito mais difícil, porque é um árbitro principal que vai, mais os seus assistentes. Você lembra quando chegou para você a confirmação que você seria um árbitro de Copa do Mundo? Lembro. E como tu disseste, é uma situação para o árbitro, né? De tentar chegar a uma Copa do Mundo, é quase que de um sonho, porque não há nada escrito, por exemplo, que o Brasil tem que ter árbitro em Copa do Mundo. Tem países de nível, como a Inglaterra, por exemplo, que já ficaram em Copas importantes sem árbitro. A própria Alemanha, a França, né? O Brasil, felizmente, tem tido árbitro em todas as Copas. E a possibilidade de você repetir também não é muito fácil. É uma questão de limitação de idade. O jogador começa a jogar numa seleção com 18, 19, 20 anos, até os 32, 34, 35, ele tem 3, 4, 5 Copas do Mundo, como o Buffon agora, que deixou de ir à sua 6ª Copa do Mundo, né? Na arbitragem é mais difícil. Então, nós fizemos um curso preparatório, né, em Dallas, antes da Copa, 6, 7 meses antes da Copa, isso em novembro de 93, e em fevereiro de 94 veio a confirmação de que eu estava convocado. Eu era um dos 24 árbitros convocados para a Copa do Mundo. E realmente o coração dispara, você fica emocionado, pensa no início da carreira, no curso de arbitragem que fez lá atrás, os campeonatos estaduais de amadores que se apitava no início, né? Até várzea se iniciava apitando, estagiando na várzea, depois campeonato estadual de amadores, 2ª divisão, jogos sem muita segurança ou quase nenhuma segurança, muitas vezes achando que você não vai deslanchar na carreira, pensa em parar, isso é muito comum, né? Até que daqui a pouco meio que os astros se alinham, algumas coisas acontecem, você está no lugar certo, na hora certa e acaba deslanchando. Ainda, sua carreira vai em frente. E também não quer dizer que chega numa Copa. Você pode ser árbitro da FIFA sem uma Copa do Mundo. Nós tivemos vários aqui, nem por isso deixaram de ser grandes árbitros, né? Nós tivemos árbitros que não chegaram na FIFA e foram grandes árbitros, porque o número de árbitros na FIFA também é limitado. Nós temos 20 mil árbitros no Brasil, só 10 chegam na FIFA. E tem limite de idade. Então, tudo isso é um complicador. Tudo isso forma um sistema complexo. Que já chegar num quadro da CBF não é fácil. Chegar na FIFA é extremamente difícil. Bom, e uma Copa do Mundo, então, é simplesmente como eu falei, é um sonho, algo que transcende. Agora, Marcília, o árbitro ali acaba sendo uma profissão, embora, infelizmente, no Brasil ainda não seja reconhecida como uma profissão,
mas o árbitro ele acaba sendo solitário, né? Por vezes ali a ideia é sempre a gente fazer bons jogos, sempre trabalhar bem, mas por vezes sai por algum motivo do contexto. E o árbitro é muito solitário, ele tem que curtir por vezes aquele momento da dor ou até da comemoração sozinho. Tem um aperto que você tenha passado, alguma história engraçada que seja possível lembrar entre tantas da tua vida? Você falou bem, é uma atividade solitária, né? No máximo com 2 auxiliares e agora com 4, né? Com 4 auxiliares. Então você tem que conviver com isso, tem que conviver com o erro, tem que conviver com o acerto, tem que se resolver. Ninguém vai ajudar você dentro do campo, né? Você tem que se ajudar e tem que resolver os seus problemas, os problemas do jogo. E problemas acontecem, né? De sair em camburão de polícia. Eu apitei em Medellín muito, na época do Pablo Escobar, que bancava o time do Nacional de Medellín, e os irmãos Rodrigues, que hoje estão cumprindo pena em prisão federal nos Estados Unidos, Mário e Gilberto Rodrigues eram os donos do cartel de Cali, e eram que bancavam a América de Cali, era o grande clássico da Colômbia. Eu apitei por 2 ou 3 vezes esse clássico. Casa cheia. Casa lotada, sempre, ou no Pascoal Guerreiro em Cali, ou no Atanásio Girardot em Medellín. Você chegar numa das 2 cidades, ter carabineiros da polícia esperando para levar você de carro blindado para hotel, ficar na porta do hotel para lhe levar para o estádio, para depois levar para trazer de volta do campo, levar para o aeroporto no dia seguinte. Era um momento muito atribulado da Colômbia, que, diz passagem, é um país lindo, é um país maravilhoso, é um povo educado, as famílias vão aos estádios com a maior naturalidade, como não vão aqui no Brasil. Eles levam filhos, esposas, sem problema algum, né? Então, um povo muito hospitaleiro, inclusive. Mas tinha esse problema, né, do envolvimento com a máfia e do tráfico de entorpecentes com o futebol. Então ali nós passamos realmente alguns apertos em Copa Libertadores da América. Como é que era o contato com esses jogadores? Por exemplo, um clássico que você possa lembrar, Nacional de Medellín, América de Cali, Cartel de Medellín, Pablo Escobar, outros tantos traficantes mundialmente conhecidos. No jogo, alheio a tudo isso, o jogo corria tranquilo ou tinha intimidação daqui a pouco para algum jogador? Não. Os jogadores também ficavam, pelo menos dentro do campo, alheios a esse problema. Se preocupavam em jogar futebol. As questões que envolviam, né, economicamente o clube e as pessoas que por trás estavam financiando, digamos assim, os clubes acabavam não tendo esse tipo de influência na atitude, na trajetória dos jogadores dentro do campo. Eram muito profissionais e também não era muito difícil de apitar jogos deles lá na Colômbia. O que foi a melhor parte da tua carreira? Sem dúvida alguma, a Copa do Mundo, né? Ali foi o ápice. Ela me mexeu de tal maneira que quando eu cheguei em Porto Alegre, 15 dias depois, eu abandonei a arbitragem. Não tinha mais nada a fazer, né? Foram os 2 jogos que eu apitei, o clássico dos Países Baixos, Bélgica e Holanda, que foi em Orlando, né? O time da Holanda, inclusive, aquela quarta de final com o Brasil, foi considerada a final antecipada, né? O time da Holanda tinha Van der Sar, Koeman, Bergkamp, Rijkaard, Gullit, Overmars, né? E perdeu aquele jogo para a Bélgica de 1-0 na fase de grupos. E na fase de oitavas de final eu optei Suécia e Arábia Saudita, onde aconteceu uma situação muito, digamos assim, curiosa, né? De que na hora do sorteio, meio do campo, o capitão da equipe da Suécia era o Laudrup, né? E eu fui falar com ele em inglês e ele se virou para mim num português de Portugal e disse: olha, fala normalmente assim, porque eu entendo bem, eu jogo há 5 anos no Benfica, diz ele. Quer dizer, um sueco jogava não era o Laudrup, perdão. O Larsson? O Laudrup era um dinamarquês. Isso, Larsson era o sueco, capitão da Suécia. Bom, o sueco falava português, jogava no Benfica. Aí eu fui falar inglês com o lateral esquerdo da Arábia Saudita. A Arábia foi colônia inglesa, é a língua oficial. Eu falei inglês com ele e ele falou comigo num português sem nenhum tipo de sotaque. Fala normalmente, porque eu sou casado com uma mineira há 12 anos, eu vou todos os anos ao Brasil.
Histórias da bola. Renato Marcília, atração do Caos da Bola no canal Futebol Gaúcho. Árbitro gaúcho que apitou uma Copa do Mundo. Tá aqui, ó, eternizado no espaço em homenagem aos árbitros gaúchos em Copas do Mundo da sede da Federação Gaúcha de Futebol. Caos da Bola com o homem de Copa do Mundo. A gente está falando de Renato Marcília.